beleza? Eu sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo, mestre em biofotônica. Se você é novo no canal, bem-vindo! E hoje eu te convido, se inscreva neste canal para que você possa receber as nossas próximas aulas. E para que você não se esqueça, já dá um curtir nessa videoaula e que você possa fazer bom proveito. Vamos lá? E hoje, nessas sequências de aula de histologia, nós vamos falar sobre o tecido epitelial de revestimento, que serão divididos em duas partes. Nessa primeira, vamos falar sobre as características do tecido epitelial e sobre o tecido epitelial simples. Dentre as características do tecido epitelial, nós observamos que as células são justapostas e poliédricas. E todas elas estão uma ao lado da outra. Mas o que significa células justapostas? Estas células, elas conseguem ficar intimamente ligadas por conta de uma especialização da membrana plasmática chamado de complexo juncional ou complexo unitivo, que gera característica de forte adesão entre as células. Este complexo unitivo, ele é formado pela junção comunicante, pela junção de adesão, pela junção oclusiva e pelo desmossomo. A zônula de oclusão, ela serve para impedir que íons indesejáveis ou até mesmo bactérias passem através do epitélio, chegando na derme ou no sangue. Então, essa zônula oclusiva, ela possibilita que o epitélio seja impenetrável. Vamos imaginar, o que o seu pai ou sua mãe fazem para impedir que a água que está na pia após a lavagem de louças escoe para trás da bancada? Eles colocam ali um silicone que vai vedar, impedindo que a água escoa, né? A zônula oclusiva vai ter mais ou menos essa função. Ela vai gerar uma vedação entre os espaços entre as duas células, impedindo que contaminantes ou que alguns íons acabem escorrendo, acabem indo de forma indesejada para o tecido conjuntivo. A zônula de adesão, ela fica logo abaixo da zônula oclusiva e ela vai servir para gerar uma adesão entre as células. Logo abaixo da zona de aderência haverão os desmossomos. Agora sim, esse desmossomo, ele vai servir especialmente para fortalecer a adesão entre as células. Porque quando acontece algum choque mecânico, as células estarão fortemente aderidas. Outra função do desmossomo é aderir o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma organela celular que serve para manter a forma da célula e também para manter as organelas no local. Então, este citoesqueleto que dá o formato da célula, eles vão ficar presos e aderidos através do desmossomo. Já na junção comunicante, ela é muito importante para possibilitar a troca de material entre as células vizinhas. É como se fosse aqueles tubinhos do Mario, que ele entra no tubo numa fase e ele acaba sendo transportado para outra fase. As células vizinhas, elas vão poder compartilhar, por exemplo, água através da junção comunicante e também alguns nutrientes. O tecido epitelial, ele também vai ser composto por células poliédricas, ou seja, que tem diversos formatos geométricos. Então as células podem ser colunares, que se parecem com colunas, também são chamadas de cilíndricas ou prismáticas. Essas células podem ser cúbicas, no formato de um dado, ou seja, no formato de um cubo. As células redondas também são consideradas cúbicas. E também ela pode ser pavimentosa.
A célula pavimentosa, ela é muito estreita, ela é bem fininha e ela tem uma função importante de transcitose, ou seja, quando algum material do sangue ou dos tecidos vão atravessar a célula para chegar no seu destino. Seus núcleos, eles também acompanham o formato da célula. Por exemplo, a célula cilíndrica, ela vai ter um núcleo comprido. A célula cúbica, que é quadrada, ela vai ter um núcleo arredondado. Enquanto a célula pavimentosa, que ela é bem estreita, o seu núcleo também vai acompanhar a forma, sendo então achatado dentro da célula. Então, fica a dica. Quando a gente está olhando no microscópio, como que a gente sabe qual tipo de célula aquele tecido possui, já que muitas vezes a gente não consegue ver a membrana plasmática através do núcleo. Então, se eu olho um conjunto de células e eu vejo que todos os núcleos estão achatados, significa que aquela célula é pavimentosa. Ao contrário, se eu olhar no microscópio e todas as células estiverem com o núcleo alongado, então significa que a célula é prismática ou colunar. O tecido epitelial, ele também vai demonstrar duas formas através da sua quantidade de camadas. Então veja bem, quando o tecido epitelial possui apenas uma camada, ele é chamado de tecido epitelial simples, porque ele possui apenas uma camada de células. Agora, quando o tecido epitelial possui várias camadas, ou seja, uma camada de estratificação, significa que este tecido é chamado de tecido epitelial estratificado, porque ele possui várias camadas de células, umas em cima das outras. Também existe o tecido pseudoestratificado. Veja bem, pseudo significa falso. Quando o tecido é pseudoestratificado, ele aparenta ter várias camadas de células, mas na realidade ele é simples, ou seja, ele possui apenas uma camada. Como que sabemos? Porque todas as células do tecido pseudoestratificado, elas tocam a lâmina basal. Ah, Rodrigo, mas o que é a lâmina basal? A lâmina basal, ela é como se fosse a fronteira entre o tecido epitelial e o tecido adjacente que está próximo, chamado de tecido conjuntivo. E a lâmina basal, ela também possibilita que o seu tecido epitelial fique ancorado, ou seja, preso, seguro no tecido conjuntivo adjacente. Então vamos começar falando sobre os tecidos epiteliais simples. O primeiro se chama tecido epitelial simples pavimentoso. Ele é simples porque ele possui uma camada de célula e todas as suas células são achatadas. Então é um tecido pavimentoso. Este tecido pavimentoso, ele vai ser encontrado nas artérias e nas veias. Também será encontrado nos vasos linfáticos e nos tubos coletores dos rins. Por que esse tecido tem células pavimentosas? Porque ele é um tecido especializado em absorção, ou seja, ele serve para permitir que moléculas que estão de um lado atravessem para o outro lado. Veja bem, quando a glicose está passando pelo sangue, ela precisa chegar até as células para nutri-las. Então ali no meio, no endotélio vascular, vai existir um tecido pavimentoso, possibilitando o processo de transcitose. O nutriente, ele vai ser transportado através da célula pavimentosa e chegar do outro lado. Imagina se esse tecido fosse estratificado. O nutriente que está no sangue ia demorar um tempão para chegar nas células. Aí não daria certo, correto? A mesma coisa acontece com o oxigênio. O oxigênio, quando vai passar dos alvéolos pulmonares para as hemácias, a fim de ser transportado pelo corpo, esse oxigênio vai se difundir através de uma membrana bem fina de epitélio simples
pavimentoso. Veja bem essa imagem, são os vasos sanguíneos. Como que eu sei? Primeiro, dentro do vaso, a gente observa a presença de hemácias. Agora vamos dar uma olhada no epitélio. O epitélio deste tecido, ele é muito fino, tá vendo? Eu sei porque eu estou observando a presença de núcleos achatados. Epitélio simples cúbico. Este epitélio possui apenas uma camada de células e são todas cúbicas, ou seja, quadradas ou redondas. O epitélio cúbico ele está presente especialmente nos órgãos que são glandulares, ou seja, órgãos que produzem algo e estão liberando este hormônio ou esta enzima dentro de alguma cavidade. A célula cúbica ela é quadrada porque lá dentro existe uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso ou rugoso e também uma grande quantidade de complexo de Golgi que estão ali produzindo uma grande quantidade de materiais para células. Nós vamos observar a presença deste tecido na glândula tireoide. Também vamos observar essas células nos tubos coletores dos rins. Sim, lá no néfron vão existir tanto células cúbicas quanto células pavimentosas. Olhando aqui para este epitélio, a gente observa que todas as células são quadradas. A gente observa apenas uma camada de células. Dentro desta glândula nós vamos ver uma região meio arroseada. Isto é o hormônio que está sendo produzido pelas células cúbicas e estão sendo liberadas dentro do folículo tireoidiano. Já o epitélio simples prismático, ele vai possuir células cilíndricas. Então veja bem, ele está presente no intestino, ele também é simples porque o intestino tem a função de absorver os nutrientes no processo de digestão. Então veja aqui nessa imagem, a gente pode observar as células todas em formato cilíndrico e também vamos observar a presença de uma célula especial chamada de célula caliciforme. Esta célula ela tem o formato de um cálice e ela serve para produzir e liberar muco, ou seja, o muco que vai muitas vezes deixar o intestino lubrificado para a passagem do bolo fecal. Agora veja a bomba: epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Já sabemos que pseudoestratificado significa que as células todas estão tocando na lâmina basal, ou seja, ele é na verdade um epitélio simples. Ele é ciliado porque as suas células vão conter inúmeros cílios, mais ou menos 200 cílios por célula, permitindo esses cílios eles vão fazer um movimento unidirecional, gerando a movimentação de algo que esteja neste epitélio para um sentido. Então nós teremos este epitélio especialmente na árvore respiratória. A traqueia e os brônquios vão possuir o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado e também vai ter células caliciformes. Veja bem, as células caliciformes estão liberando muco no epitélio para que este muco prenda, agregue alguma bactéria ou algum material particulado como fuligem que invadiu a árvore respiratória, para evitar que essa partícula infecciosa chegue no pulmão e cause um problema maior. Então, essas partículas vão ser agregadas pelo muco liberado pelas células caliciformes e os cílios, fazendo um movimento unidirecional, ele vai empurrando este muco vai ser conduzido até a faringe, onde nós acabamos engolindo ou botando para fora este catarro, este excesso de muco. É o que acontece durante infecções pulmonares que causam a tosse.
A tosse vai servir para jogar para fora esse excesso de muco e a gente acaba expelindo ou até mesmo engolindo. Veja aqui nessa imagem. Conseguimos observar a presença do epitélio pseudoestratificado. Ele parece um epitélio com várias camadas, porque a gente vê núcleos em várias estratificações. Mas na realidade o que nós não conseguimos ver é que todas essas células estão ali em contato com a lâmina basal, sendo portanto um epitélio simples. A gente consegue também ver a célula caliciforme, que tem a função aí de produção de muco, e na parte superior do epitélio nós vemos uma quantidade muito grande de cílios que vão servir para jogar esse muco com algum material infeccioso para fora do nosso organismo.